Eu sou o babaca por expulsar meu pai e a esposa dele da minha casa, depois que eles disseram que queriam dar aos gêmeos, que ainda não nasceram, os nomes dos meus irmãos falecidos. Um pouco de contexto. Meu irmão mais novo, minha irmã e minha mãe faleceram em um acidente há 8 anos. Antes disso, meu pai e eu éramos muito próximos, mas nos afastamos desde então. Acho que parte disso tem a ver com o fato de que me pareço muito com minha irmã mais nova. Ela sempre foi muito próxima do meu pai, e nós sempre brincávamos que ela cuidaria dele quando ele ficasse mais velho. Meu pai também não acredita em terapia e se recusa a ir. Quando comecei a fazer terapia, alguns meses após o acidente, ele disse que eu deveria ser mais forte e, entre aspas, parar de dar às pessoas a satisfação de te ver fraco. Ele se casou de novo há 2 anos, mas a nova esposa dele e eu não nos damos bem. Ela fez algumas coisas, como dizer ao meu pai para não me convidar para o casamento, dizer que eu estava intimidando os filhos dela, porque me recusei a deixar eles fazerem uma festa sem supervisão na minha casa de praia, e também disse a eles que eles poderiam ir embora se continuassem a tratar os funcionários desrespeitosamente. Os filhos dela tinham 18 e 17 anos na época. Quando ela se casou com meu pai, ela também estava sob a impressão de que o dinheiro que ele gastava com ela e a casa em que ela morava era dele. Ele nunca disse que era, ela apenas presumiu. Minha mãe me deixou uma boa quantia de dinheiro em seu testamento, e eu usei para investir e também trabalhar na área de tecnologia, então estou bem. No entanto, considerando minha idade, não acho que ela esperava isso, e não acho que ela tenha ficado muito satisfeita também. Agora, vamos ao ponto principal. Na festa de revelação do sexo dos bebês, eles estão esperando um menino e uma menina. Meu pai anunciou que eles darão aos filhos os nomes dos meus irmãos falecidos. Fiquei chocado. Eu interrompi e disse que dar aos gêmeos o nome dos meus irmãos era estranho. A esposa dele só me disse para parar de ter ciúmes. A essa altura, já estava muito irritado, então a ignorei e disse ao meu pai que ele sempre me defendia no passado, mas agora deixava a esposa dele me desrespeitar. Falei sobre como foi difícil ele não me convidar para o casamento, como ele nunca disse que estava orgulhoso de mim, ou até mesmo um obrigado ou eu te amo, depois que comprei a casa para ele, e basicamente disse que se meus irmãos estivessem aqui, ficariam decepcionados com ele. Disse que era uma vergonha chamá-lo de pai, já que ele tem sido um péssimo pai até agora. Meu pai então me disse para sair da casa dele, e quando eu estava prestes a sair, a esposa dele se aproximou de mim e juro disse: "Não deixe a porta bater na sua bunda ao sair." Então, voltei e disse ao meu pai que ele e sua esposa tinham 1 mês para deixar minha casa. Bem, a esposa começou a chorar. Meu pai disse que eu era patético, e a família dela tem me mandado mensagens pedindo que eu me desculpe. Mas meus amigos e familiares, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, concordam comigo, embora achem que eu deveria deixar meu pai ficar e expulsar apenas a esposa. No entanto, eu quero que os dois saiam. Entendo que agi de forma um pouco emocional e estou começando a me sentir mal por estressar uma mulher grávida. Então, sou o babaca. Agora, os principais comentários antes de uma pequena atualização. Você não é o babaca. Expulse-os. Eles não deveriam dar aos gêmeos o nome dos seus irmãos falecidos. É totalmente errado, porque os seus irmãos nasceram do seu pai e da sua mãe, e não da madrasta. Eles precisam inventar outros nomes. Sua madrasta é um problema. Sinto muito pela perda da sua mãe e dos seus irmãos. Do jeito que a nova esposa trabalhou para cortar você da vida do seu pai, não é impossível que ela esteja tentando substituir os seus irmãos na mente do seu pai. Ela provavelmente está pensando que seu pai tem muito dinheiro e propriedades valiosas que ela pode pegar se expulsar você. Isso aconteceu comigo e com meu irmão quando meu pai perdeu o juízo durante sua crise de meia-idade. Assim como com você, a piada foi com ela porque ela nunca conseguiria a casa em que meu pai morava, já que a casa seria nossa. Ela nem tinha muito dinheiro, mas era mais do que ela tinha, já que ela se recusava a trabalhar enquanto ele tinha uma pensão do Estado, benefícios militares e Medicare, além de um emprego de meio período. Mas eu tive sorte que meu pai finalmente percebeu quando ela tentou passar a 4ª gravidez como sendo dele. Não era possível, pois ele fez uma vasectomia cerca de 20 anos antes e apelidou ela de a esperta. O relacionamento era um desastre,
e todo o drama parecia um episódio do programa Jerry Springer. Mantenha-se firme. Seu pai perdeu o bom senso e sua madrasta é a razão. Tire-os da sua casa e tenha pouco ou nenhum contato até que seu pai faça terapia e recupere o juízo. Eu sei que você disse que ele não acredita em terapia, mas faça disso uma condição para ele ter um relacionamento com você. Ele depende de você financeiramente, então ele tem algo a perder. É bastante óbvio onde está sua lealdade, e não é com sua filha. Agora para a atualização. Olá a todos! Primeiro, gostaria de agradecer por todas as mensagens de condolências. Eu realmente aprecio muito. Para esclarecer algumas coisas, meu pai não ficaria sem teto se eu o expulsasse. Ele ainda tem um bom emprego e a casa antiga em que morávamos antes do acidente, que está no nome dele. Além disso, a casa onde ele mora atualmente está no meu nome. Eu comprei essa casa para ele como uma surpresa, para mostrar que eu o aprecio e esperava que isso pudesse melhorar nosso relacionamento. Eu realmente não me importava em mudar os nomes na casa, porque achava que devia isso a ele, já que ele me criou. Fiz isso para fazê-lo feliz. Nunca pensei que precisaria argumentar sobre isso. E para ser honesta, me sinto mal por fazer isso. Mas eu tenho pago as contas da casa e do estilo de vida dele, e estou cansada de não receber nenhum reconhecimento ou agradecimento. Acho que o assunto dos nomes foi a gota d'água. Muitas pessoas também mencionaram que dar aos gêmeos os nomes dos meus irmãos não é necessariamente algo ruim. E eu concordo, se eles estivessem fazendo isso com o objetivo de honrar meus irmãos ou usando os nomes como segundo nome. Mas eu sei que meu pai está fazendo isso porque ainda está de luto, e é por isso que fiquei chateada durante a festa. Eu não sou muito boa em expressar meus sentimentos, então acho que parte da minha raiva foi deslocada. Mas o que realmente me frustrou foi o fato de que ele está tentando lidar com a perda, tentando substituir meus irmãos. E, de certa forma, me substituir também. Além disso, estou fazendo a expulsão de forma legal. Dei a ele e à esposa um aviso de 30 dias e já contratei um advogado. Sei que alguns de vocês sugeriram que eu cortasse o contato com ele. Talvez eu faça isso depois disso, mas quero dar a ele o ultimato da terapia. Mesmo que isso não conserte nosso relacionamento, espero que pelo menos ajude ele a lidar com o luto de maneira saudável. Meu pai e eu concordamos em conversar neste fim de semana sem a esposa dele presente, e atualizarei vocês se algo mudar. Se nada mudar, vou atualizar no final do mês quando eles forem embora. Agora, para a próxima história. Eu sou babaca por não deixar alguém se mudar para o meu quarto, que eu não uso, depois que eles foram renegados. Contexto. Minha mãe se assumiu bissexual quando era mais jovem e foi renegada pelos pais quando começou a namorar uma mulher. Minha avó voltou a falar com minha mãe quando ela teve minha irmã mais velha e eu. Minha irmã percebeu isso mais cedo e decidiu se distanciar dela. Eu era mais nova e não sabia de nada. Devido a isso, fui nomeada a única herdeira de tudo que minha avó possuía, incluindo sua casa. Esse foi o último ato rancoroso da minha avó contra minha mãe, pelo visto. Eu, uma jovem de 18 anos, comecei a faculdade recentemente e consegui uma bolsa que incluía moradia no campus. Achei que seria uma boa ideia sair da minha zona de conforto e ter mais independência. A melhor amiga da minha irmã, Jane, de 21 anos, foi recentemente rejeitada pela família depois de ser exposta, então ela passou o dia de ação de graças conosco e ficou mais alguns dias. Obviamente, minha mãe acolheu Jane. No dia seguinte ao dia de ação de graças, minha mãe me disse que Jane iria se mudar permanentemente. Ela e minha irmã estudam a cerca de 30 minutos de distância, então seria mais conveniente. Minha mãe me disse que daria meu quarto para Jane, pois não seria conveniente para ela e minha irmã dividirem um quarto. Até aí, eu estava de acordo e me senti mal pela Jane, mas tinha um problema com isso. Temos uma casa de 3 a 4 quartos. Um dos quartos está sendo usado como depósito, então eu não achava justo que eu fosse deslocada quando há outro quarto disponível para ela. As coisas nesse quarto poderiam ser facilmente movidas para os armários da casa, e é um quarto grande. Minha mãe argumentou que como eu estaria na faculdade a 6 horas de distância e só ficaria em casa algumas semanas por ano, eu estava sendo egoísta ao querer manter meu quarto. Jane também disse que gostava do fato de o meu quarto ter uma varanda e que se sentia isolada dormindo no andar de baixo. Eu disse à minha mãe que ela estava priorizando outra pessoa em vez da própria filha,
E ela respondeu que eu não sabia como era ser discriminada por causa da sexualidade e que por isso eu não tinha voz nessa situação. Eu disse a ela que sentia que estava sendo rejeitada agora e que Jen poderia se mudar para o quarto disponível, mas que ela não ficaria com o meu quarto. No dia seguinte, Jen começou a me agradecer por deixá-la ficar no meu quarto e falou sobre redecorar, pintar, etc. Fiquei confusa e disse a ela que isso não iria acontecer e que havia um quarto embaixo para ela se mudar. Minha mãe e minha irmã ficaram bravas e eu estava tão sobrecarregada que gritei: "Não vou deixar você me expulsar da minha própria casa. Esse é o meu quarto e continuará sendo o meu quarto. Se você quer escolher Jen em vez de mim, vá morar em outra casa e forme sua família lá." Aparentemente, agora fiz Jen se sentir indesejada e ela acha que eu a odeio por causa de sua sexualidade. Minha mãe e minha irmã continuam fazendo comentários sobre eu ser inóspita e não acreditam que eu disse que sou dona desta casa, mesmo que eu não pague nenhuma conta. Eu paguei o imposto da casa com o dinheiro da herança e moro na casa da minha avó. É completamente injusto ser expulsa do seu próprio quarto por outra pessoa, especialmente quando você é a dona da casa. Sua mãe obviamente tem um ponto cego quando se trata desse assunto específico, e com certeza há alguma amargura familiar em relação a você por herdar tudo. No entanto, você tem algumas conversas difíceis pela frente, quer tenha que se mudar ou não. Se você realmente não está contribuindo financeiramente para a casa, o que vai acontecer se eles aceitarem sua oferta e se mudarem? Se você não pode contribuir financeiramente, estará à mercê das contribuições deles, goste ou não. É hora de pensar nos seus planos a longo prazo e se morar nessa casa faz parte deles. OP pode alugar a casa até terminar a faculdade e decidir mantê-la ou vendê-la. Ela tem opções. Você é a dona da casa. Não importa se você não paga as contas, Jen pode se mudar para o quarto de hóspedes na outra parte da casa. Não há razão para você ter que ser deslocada em sua própria casa. Pelo que entendi, a casa é sua, não da sua mãe. Sua mãe não tinha o direito de dizer que seu quarto iria para Jen. Jen também foi muito indelicada ao falar sobre redecorar o seu quarto. Agora, próxima história. Eu sou babaca por dizer às crianças que o pai delas tirou o Natal delas este ano? Sou uma mãe trabalhadora de 3 filhos, de 9, 11 e 5 anos. Meu marido perdeu o emprego no final de 2020 e não tem trabalhado desde então. Ele fez alguns trabalhos temporários, mas não conseguiu mantê-los por falta de motivação. Nossa situação financeira não é boa, mas eu estava economizando dinheiro para dar às crianças um Natal decente, depois de não poder fazer isso em 2019 e 2020. Eu guardei dinheiro para comprar decoração, preparar a ceia e também presentes. Mas há poucos dias descobri que meu marido tirou $500 da minha conta, do dinheiro que eu economizei, e deu ao irmão dele para ajudar com a pensão alimentícia. Eu fiquei furiosa. Tivemos uma grande discussão, e eu disse que ele basicamente roubou o Natal das crianças para ajudar seu irmão irresponsável. Meu marido pediu desculpas, mas disse que foi pressionado pela família a ajudar, senão o irmão não veria os filhos. Então, eu disse às crianças que, infelizmente, não poderia pagar o Natal este ano, porque o pai delas pegou o dinheiro. Elas ficaram em silêncio, e meu marido me olhou incrédulo. Ele me acusou de causar um trauma emocional ao contar isso para as crianças e de virar elas contra ele. Eu só queria que elas soubessem a verdade, pois me esforcei muito para economizar esse dinheiro. Agora ele está bravo e sua família me acusa de afastá-lo das crianças. No entanto, eu queria que as crianças soubessem que a culpa não é minha, já que sou quem traz o dinheiro para casa. Porque a OPI deveria levar a culpa por não ter Natal? Ela é a única provedora da casa. Ela se sacrificou para que isso acontecesse. O marido precisa assumir alguma responsabilidade por isso. Eu explicaria às crianças porque ele achava que o irmão merecia o Natal mais do que elas. OPI, eu deixaria esse cara. Ele é desonesto, preguiçoso e rouba da própria família. Grandes falhas de caráter que não contribuem para um bom casamento. Você sempre estará dando 110% e ele sempre estará tirando. Vamos ver se o irmão dele lhe dá $500 para ajudar quando ele precisar pagar a pensão alimentícia. Todo mundo aqui tem culpa. 1. Seu marido é um caloteiro, assim como a família dele. Ele não deveria ter usado o dinheiro para pagar a pensão do irmão, especialmente quando ele não está sustentando a própria família. 2.
Você também teve sua parte na confusão ao expor seus problemas de casal para as crianças e usar o Natal para punir seu marido, em vez de ensinar seus filhos que o Natal não é só sobre presentes, mas sobre união familiar. Agora, para a última história. Eu sou o babaca por deixar minha namorada com um apartamento que ela não pode pagar sozinha. Após 6 anos e meio de relacionamento, minha namorada, vamos chamá-la de Maria, decidiu terminar comigo. Ela disse que queria terminar há mais de 1 ano, mas ficou insegura. Agora, ela quer que eu pague o aluguel até o proprietário achar outra pessoa, mas eu nunca assinei o contrato. O aluguel tá no nome dela. Eu sou o babaca por ir embora sem pagar? Se você não tá no contrato e ela terminou com você, o problema é dela, não seu. Se ela não pode pagar sozinha, ela que lide com isso. Além disso, parece que há uma razão pela qual você não foi colocado no contrato. Talvez ela já soubesse que não poderia pagar o lugar. Você foi arrastado para outra cidade, ela termina com você e ainda quer que você pague o aluguel. Isso é audácia.